autorizado, né? Que eles encaminhem para cá com uma pessoa, nós disponibilizamos já o material com a pessoa do lado e eles trazem, inclusive, a máquina copiadora para tirar, visto que tem quantidade elevada de páginas, tá? Então, você faz a informação, pode ser até por e-mail, e já nomeia o nome da pessoa que está aqui, que seja você ou a Solange, para estar do lado fiscalizando, tá? Ok. Ofício 090-2018, Hidro Norte. Anderson Baroni, vice-presidente Norte, informa que recebi a respeito dos impactos causados pelo embargo imposto às operações Alo Norte, bem como o efeito cascata na cadeia verticalizada do alumínio no município de Barcarena, no estado do Pará. Encaminho as consequências esperadas a partir da redução de 50% da produção do Alo Norte e para a paralisação do comissionamento do depósito de resíduos sólidos DRS2 e filtro prensa. Anexo o mapa de operação da Hidro. Queria que tirasse uma cópia desse relatório e encaminhasse para os deputados, principalmente para mim, Bordalo e para o Celso, para a gente dar uma lida. Esse relatório, Bordalo, ele está dizendo que... já está contigo já, né? Não, isso aqui é do meu relatório. Tá, ele fala que está sendo prejudicado, seria a título de informação para a gente, porque essas demandas de suspensão, eu fiz via Tribunal de Justiça, não tem nada a ver com a gente. Mas é bom ter o conhecimento do que eles falam referente ao impacto que vai ser causado. Requerimentos recebidos. Do deputado presidente Coronel Nil requer o modo de regime interno que esta comissão realize diligência no município de Paragominas para visita à mina de extração de bauxita, empresa no norte. A gente pode, como não dá para ainda para hoje, fica para a próxima sessão nossa, que a gente faça uma visita na Paragominas para verificar essa saída do produto que vem para Barcarena, para ver o impacto, o produto todinho. O deputado Coronel requer a Associação do Ministério Público cópia do inquérito instalado para apurar denúncias de que o tenente-coronel CBM Jaime Rosa de Oliveira designar alguns militares em seu interesse para fazer análise de projetos agilizados, processo para determinadas empresas parceiras, com designação do cabo Adenilson da Silva, que não possui função técnica de engenharia, para avaliar a segurança da barragem da Hidro Norte. Foi aquela dúvida que pairou no debate de ontem. Ministério Público, falta ajeitar aqui, é Ministério Público Militar. Tá? E eu acho que o nome do coronel não é esse, Jaime de Rosa Oliveira, tem alguma coisa com Raposo. Gerson Raposo. Então o inquérito deve estar em nome dele e do cabo, né? Pode falar. Pega o microfone aqui, Bruno. Dá uma redação melhor. Se o senhor me permite, presidente, se eu bem me lembro de ontem, Vossa Excelência tinha feito um requerimento e eu outro. Aí eu retirei o meu. E já ficou aprovado, então, já? Ficou aprovado o seu. Qual é o teor do que o senhor disse? É só para a gente dar uma... Nós iremos solicitar ao Ministério Público Militar informações, primeiro, se há algum inquérito aberto pelo Ministério Público Militar, para investigar possíveis condutas inapropriadas por parte de membros da corporação. Alusivo ao impacto dos danos ambientais nas datas dos bombeiros militares do Pará, alusivo. Se houver, que o Ministério Público faculte o acesso desta comissão ao inquérito que está aberto. Ok. Se o nome desses militares estiver no inquérito, é que nós, então, solicitaremos a presença dele. Tá, ok. Se não estiver... Deu para entender aí a relatoria, né? Tá? Inquérito policial militar. E solicita a cópia e as informações. Se constar, a gente já faz a convocação de imediato. Tá? Após a releitura do relatório aqui para os membros da CPI, a gente faz a... Deputado Celso Sabino, relator, solicita que após o oferecimento do número do telefone utilizado pelo senhor Carlos Eduardo, diretor da empresa no Norte, sobre as grandes chuvas no dia 16 e 17 do corrente, requer com supedâneo no artigo 5º do inciso 12º da Constituição Federal que seja determinada a quebra dos dados telefônicos que vier a ser informado. Nós temos autonomia para isso, né? Pode fazer direto, né? E já fazer essa solicitação, após ser informado o número. Então, por encerra por hoje os requerimentos internos, vamos dar início ao depoimento.
Chamamos o senhor Dr. Heitor Márcio Pinheiro, secretário de Assistência Social, Trabalho e Emprego do Estado do Pará. Heitor, seja bem-vindo à CPI. Tá? Eu vou passar a palavra ao deputado Bordalo, que é o relator interino, para fazer a devida qualificação, e após isso já começa com a argumentação e as perguntas devidas, tá? Fique à vontade. Deputado Bordalo, passa a palavra à Vossa Senhoria, Vossa Excelência, para as devidas qualificações. Boa tarde, senhor presidente, nobre deputado Coronel Nil, desta CPI que investiga possíveis contaminações na bacia do Rio Pará, em Barcarena. Cumprimento o doutor Heitor Pinheiro. Eu pediria, doutor, que o senhor dissesse o seu nome completo para esta CPI, para nosso registro, por favor. Boa tarde, excelentíssimo deputado Coronel Nil, presidente desta CPI, excelentíssimo deputado Bordalo, Heitor Márcio Pinheiro Santos. Qual é a sua idade, doutor? 57 anos. O senhor é residente em Belém? Resido na rodovia Mário Covas, passagem São Jorge, número 10, Ananindeua. Ananindeua, né? Me cumpre informá-lo que, ao depor nesta CPI, no caso aqui como testemunha, o senhor não está vindo a esta CPI na condição de acusado. O senhor está na condição de testemunha diante da investigação que está sendo desenvolvida por este organismo do parlamento, né? Mas, de qualquer forma, me cumpre lhe informar que o senhor está sob a égide daquilo que preconiza o Código de Processo Penal. E no artigo 203, ele preconiza que a testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que couber e lhe for perguntado. O senhor assegura que vai dizer a verdade a esta comissão, senhor? Asseguro, nas formas da lei, que direi a verdade daquilo que me for perguntado. Muito obrigado. O senhor atualmente desenvolve sua atuação profissional onde, senhor? Atualmente eu estou secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, desde o dia 6 de abril de 2018. Muito bem. O senhor, como todo paraense, deve ter tomado conhecimento que nos dias 16 e 17 de fevereiro deste ano de 2018, houve um grave acidente ambiental em Barcarena. O senhor tomou conhecimento deste fato? Sim, primeiramente pela imprensa e logo em seguida, enquanto integrante da equipe de governo, fui chamado para participar de uma reunião onde foi tratado o assunto. O senhor lembra bem em que circunstância a equipe de governo foi convocada ou convidada para essa reunião? O sentido Qual era a pauta já desta convocação, assim? Foi uma convocação meio que extraordinária, né, doutor Heitor? Sim, eu à época, inclusive, estava respondendo pela Secretaria de Integração de Políticas Sociais, e o intuito da reunião foi para que os diversos órgãos de governo, cada um na sua respectiva atuação, pudessem se apropriar dos fatos e, a partir daí, no grau de responsabilidade, poder atuar para fazer frente aos acontecimentos. E o senhor lembra bem o que é que foi informado à equipe de governo sobre o que teria acontecido em Barcarena? Mais ou menos, se o senhor poderia facultar o conhecimento a esta comissão, sobre que avaliação, então, ou informe foi dado à equipe de governo sobre o que tinha ocorrido em Barcarena?
Foi um informe bem geral, né? Foi nos colocado em linhas bem gerais da questão de um provável acidente, né, que envolvia o território de Barcarena, e o que me foi delegado, enquanto Secretaria de Integração, que pudéssemos, juntamente com a Fundação Propaz, nos deslocarmos ao município para iniciarmos contatos prévios em relação para identificar as áreas ou as comunidades e, posteriormente, as famílias que pudessem ser caracterizadas como atingidas de forma direta ou indireta pelo evento. Muito bem. A sua equipe, então, se deslocou para Barcarena? Sim. O senhor se lembra quando? Qual foi a data que a equipe se deslocou? Nós integramos a equipe Fundação Propaz, um representante da CEIPES e representante da CEASTER e Defesa Civil do Estado, nos dias 11, 12 e 13 de março. Portanto, o acidente foi em 16 e 17 de fevereiro. A equipe do governo se desloca no dia 11 de março. O senhor poderia nos explicar para a gente entender por que demorou tantos dias para a equipe da área social do governo se deslocar a Barcarena? Antes desta data, outras secretarias, né, outras equipes de governo estiveram presentes no município de Barcarena. A área social, em particular, Fundação Propaz, CEIPES e CEASTER, nós ficamos num aguardo, né, de uma avaliação, primeiramente local, né, do município. Então, só para me entendendo, quer dizer que antes da ida desta equipe mais abrangente, já teria ido então uma equipe menor para tomar pé da situação, sim, preparar relatório, sim, antes do dia 11. Antes do dia 11. A ida dessa equipe onde estava a Fundação Propaz, CEASTER e CEIPES, ela já saiu para que pudesse, em conjunto com o município, trabalhar dados que é o que nós chamamos de batimento do cadastro único. Tá? Como em acontecimentos semelhantes, o que cabe à assistência social é fazer a identificação de famílias ou indivíduos que sejam vítimas de acidentes semelhantes, nós precisamos que o próprio município pudesse nos antecipar um formulário que é extraído do cadastro único, para que pudéssemos localizar de que áreas ou que distritos a gente estava sendo referido, para que a gente pudesse atuar em conjunto com o município no primeiro momento. Para ser fruto da nossa ação seria a questão basicamente de documentação, porque é muito comum nessas ocasiões nós nos defrontarmos com pessoas ou famílias que ainda não têm todas as documentações completas. Então, essa é uma ação, eu diria, basicamente inicial, para poder identificar o público-alvo e, a partir daí, de acordo com cada situação, a gente poder prever um plano, um programa de necessidades para cada ação, entendendo que cada família ou cada indivíduo tem uma situação, uma necessidade específica. Doutor Heitor, nós já recebemos aqui nesta comissão moradores de Barcarena, de inúmeras comunidades, inclusive e principalmente as comunidades mais afetadas pelo acidente de 16 e 17 de fevereiro de 2018. Comunidade de Bom Futuro, Borajuba, não é? Já estiveram conosco, moradores do Curuperé, de outras comunidades. Foram depoimentos que nos causaram muita
perplexidade, de um lado, pelo grau de sofrimento expresso por essas pessoas aqui, e também por uma certa um certo sentimento de impotência. Até anteontem ainda foi relatado que haveria famílias que não estariam recebendo água. Então vamos pegar esse problema da água inicialmente. O senhor teria como facultar esta comissão informações de que esse batimento do CadÚnico deu conta de integrar todas as famílias ou pessoas que precisavam receber a água potável para beber, consumir, e a água para ser utilizada no seu manuseio cotidiano, não é? De limpeza, lavagem de roupa, de louças, que era outra água. Se esse batimento deu conta de integrar ou inserir todas as famílias, ou o senhor recebeu alguma informação posterior que poderia ter ficado famílias de fora deste sistema de distribuição, doutor Heitor? Pelo fato, ou pelo dia de hoje, eu estou me reportando do dia de hoje, até porque ontem nós tivemos novamente no município para dar continuidade à ação. Eu diria que os dados do CadÚnico, eles ainda estão sendo refinados, né? Mesmo sendo um cadastro que já tem um tempo, né? Mas é uma realidade que é do Brasil, que é do Pará, em que nem sempre esse cadastro ele está atualizado. Então, eu diria que é provável, sim, que algumas famílias ainda não tenham sido ou buscadas, e a gente usa muito na assistência social o termo de busca ativa, que é a ida das equipes volantes até as residências para fazer esse cruzamento. Tanto é que, no dia de hoje, nós estamos ainda refinando esses dados, porque, em alguns momentos, nós ainda ouvimos, por parte de equipe dos municípios, e eu quero fazer um registro, porque, pela política da assistência social, esse trabalho mais operacional realmente cabe ao município fazer, né? O Estado ele entra como apoiador, como coordenador, como orientador, mas a inserção dos dados ele é feito por equipe municipal. Nós sempre... Na esfera municipal, desculpe lhe interromper, doutor Heitor, aqui, como nós estamos formando um juízo aqui, ao mesmo tempo sistematizando informações, muito importante que eu vou lhe perguntar, até lhe interrompendo. No plano municipal, quem coordena essas ações é a Defesa Civil Municipal? O órgão municipal que coordena essas ações seria a Defesa Civil ou tem um outro órgão? Eu vou fazer um cenário macro. Quando nós falamos de ações que demandam ou que impactam na questão das calamidades, nós temos duas políticas que estão postas para atender. Uma é o sistema da Defesa Civil, que é coordenação no âmbito federal, passando pelos municípios, e o Estado ele entra depois. E o outro é o sistema de assistência social. No meu tempo de exercício de vida pública, eu entendo que essas duas políticas têm que atuar de forma conjuntas. Porque nós temos, digamos, algumas coisas construídas do âmbito de vista da Defesa Civil, no que diz atuação no primeiro momento, que vai da identificação das famílias, das visitas, possibilidades, inclusive, de disponibilizar alimentação através de cestas básicas ou outros instrumentos. E, de um lado, a assistência social, que já tem regulamentado os benefícios eventuais que, quando devidamente declarado, reconhecido pela União, primeiro declarado pelo município, depois reconhecido pela União, o Estado, por nós termos uma lei estadual que trata do benefício eventual, nós podemos atuar em caráter complementar. Então, eu diria que, nesse primeiro momento, as duas políticas podem atuar de forma conjunta e devem atuar de forma conjunta.
toda a nossa orientação à frente da Secretaria, até porque este ano nós tivemos também algumas situações semelhantes, foi de fazer com que tanto a equipe, né, da Defesa Civil Municipal e a equipe da Secretaria de Assistência Municipal podem e devem atuar de forma articulada para rever os dados, para rever situações. E ainda mais com uma outra preocupação, que eu prefiro colocar preocupação minha enquanto secretário de assistência, é que hoje nem todos os municípios do estado do Pará têm suas comissões de defesa municipais implantadas e em funcionamento. Chegou uma informação a essa comissão, se eu não estou enganado, presidente, que dos 144 municípios, nós teríamos pouco mais de... Doutora, a senhora lembra desse dado que foi dado aqui? 33 que estão regulamentadas, não é isso? Só teriam 33 defesas civis municipais que estariam em funcionamento de forma regulamentar. Mas teria outras criadas, mas não funcionavam. Esse dado não lhe parece um dado muito desanimador, doutor Heitor? Imagine de 144 municípios, se... Não é que eu não estou dizendo que é responsabilidade do Estado, eu estou falando que, em termos da estrutura, não é? De base, vamos dizer assim, desse sistema, no caso de um evento extraordinário, de uma emergência, imagina um município não contar com esse órgão estruturado. No caso de Barcarena, no evento da Hidro Alu Norte, já estava organizada. Mas o senhor sabe que foi dito a esta comissão? Que só foi começar a ser estruturada, não quer dizer criada, após o evento do navio Aidar. O navio Aidar, para o evento da Hidro, demorou quanto tempo, presidente? 2 anos? Não? Outubro de 2015, o navio Aidar. Quase 2 anos ou 2 anos. Então, o que já foi dito nesta comissão, doutor Heitor, para o senhor ter noção, inclusive nos ajudando a refletir, porque nós vamos ter que produzir recomendações. Barcarena tinha defesa civil criada, mas já foi dito nesta comissão, por autoridades municipais de vários níveis, que ela só começou a ser estruturada, de fato, quando ocorreu o sinistro do naufrágio do navio Aidar, lá no porto de Vila do Conde. Ou seja, o município foi pego de surpresa porque não tinha um organismo municipal. Aí ele começou a se estruturar. Só para corroborar um pouco o que o senhor está dizendo, mas é claro que agora, no plano do acidente da Hidro, vocês já encontraram, né, uma defesa civil estruturada, ou ainda... Qual é a sua avaliação? Ela já estava mais ou menos em condições de atuação? Ou... Eu diria que a Comissão de Defesa Municipal de Barcarena, ela precisa continuar evoluindo no processo de atuação de forma completa, né? E se os nobres deputados me permitem, como a gente está tratando também de uma questão específica de Barcarena, mas pensar políticas ou ações públicas para outros eventos, cabe, a partir de uma lei federal, eu não recordo o nome, mas posso disponibilizar para vocês, quando institui esses sistemas de defesa civis, que estados e municípios façam aquilo que lhe é por competência, a criação das defesas, que elas possam estar sendo criadas e em funcionamento. Porque existe uma certa, eu diria talvez, o conceito de defesa civil, talvez ele precisa ser melhor trabalhado. A comissão ela precisa estar sempre em funcionamento, independente das situações. Em havendo as situações de maior gravidade, ela deveria estar pronta para atuar. Mas, infelizmente, essas comissões elas só entram em atuação quando chega o evento e, às vezes, de forma, eu diria, muito drástico. Então, nós temos que fazer o que nós chamamos de treinamento em serviço, ter que aprender com aquela situação.
Então, se me permitem, os novos deputados, de sair como recomendação que realmente haja uma estruturação do sistema de defesa civil estadual, onde caberá aos municípios a criação, efetivação e implementação das suas comissões e também a Comissão de Defesa Civil do Estado. E aí nós teremos um sistema que pode dar conta dessa situação mais abrangente e mais ampla. Existe já uma legislação que determina a criação dessas comissões, desses espaços. O coronel, como é o nome dele? Zanelli, diretor ontem, comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, que esteve aqui conosco, ele falou uma coisa que eu retive com uma certa atenção. Ele nos disse aqui que, infelizmente, não há no Pará, eu não sei se é só, mas ele disse no Pará, uma cultura da prevenção, da atuação permanente. Parece que a gente só age diante do sinistro. Isso que o senhor acaba de dizer, né? Que parece que a compreensão que se tenha do papel das defesas civis ou desses organismos seria de que eles teriam a função de atuar no caso de situações extraordinárias ou sinistras. E eu acho, não sei se o senhor concorda comigo, que aquele ditado popular que diz que o melhor é prevenir do que remediar, né? É alguma coisa muito importante. Então, talvez esse sistema que Vossa Excelência está propondo, presidente Coronel Nil, seja algo da gente registrar para que no relatório da nossa comissão isso possa ser trabalhado e apontado como um elemento que a própria crise de Barcarena desperta na gente. Quer dizer, como diz aquele ditado chinês, uma crise ela também pode ter dois lados, né? Talvez essa crise esteja nos desafiar a pensar avanços para o Estado. E eu acho que... O senhor tem alguma coisa elaborada já, doutor Heitor, nessa ideia desse sistema de defesa civil estadual? Nós já temos alguma coisa em nível de discussão, de debate, que o meu retorno para a Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, num espaço nosso, que é a CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite, eu fiz assim uma fraterna provocação para os secretários e secretárias municipais de assistência social para repensar sobre essas duas instâncias. Uma é essa que nós estamos falando, das comissões de defesas civis municipais, haja visto alguns acidentes que aconteceram no Estado recentemente, e outro de respeito à aprovação em lei do benefício eventual. Tá? E por que eu aproveito para falar disso? Porque para que o Estado ele possa, aí o ente, o governo do Estado, atuar nessas situações, ele tem que encontrar no município essas duas instâncias, a Comissão de Defesa Civil Municipal, funcionando, criada por lei, e também a lei que cria ou institui no âmbito do município o benefício eventual. Como nós estamos atualizando esses dados quase que todos os dias, mas eu assumo o compromisso de remeter a esta comissão a relação de que municípios estão com as suas leis de benefícios eventuais devidamente criadas, aprovadas e em execução, porque também isso passa a ser uma ação da Secretaria da CEASTER enquanto coordenadora dessa política, para que nós não tenhamos que demorar muitas vezes em atuar de forma conjunta. Porque hoje, pela própria NOB, que é a Norma Operacional Básica da Assistência Social, quando não há no município esta lei, nós podemos até, no caso do Pará, tanto é que nós já fomos questionados, porque o Estado do Pará tem uma lei de benefício eventual, quando deveria também estar no município. E a nossa explicação, inclusive no cenário nacional, é que, considerando a região amazônica, considerando o Estado do Pará, por já ter vivenciado inúmeras situações, e a partir dessa legislação federal, o governo não poderia esperar que o município se organize.
Tanto é que nós já tivemos algumas situações em que, independente do município ter a sua lei do benefício eventual, a gente, já de posse da nossa lei, a gente concede, atuar, né? pode atuar com a concessão do benefício eventual. Então, eu deixaria também como recomendação a esta comissão que possa ser enviado aí em estado mesmo às gestões municipais para criar e instituir as suas leis de benefícios eventuais. Ele não estará nada mais fazendo do que cumprimento à lei orgânica da assistência social, onde diz que o município, até para executar financeiramente os recursos, seja para natalidade, para auxílio funeral ou situações de vulnerabilidade temporária, ele tem que ter essa lei aprovada e regulamentada. O que acontece, me permitam também os deputados a título de informação, que muitas vezes existe uma apropriação indevida de recursos para esses tipos de benefícios e acaba tendo uma distorção na própria lei orçamentária da assistência, em que a gente não visualiza esses recursos. E eu estou dividindo, me permita o termo, dividido com vocês uma preocupação que é minha, porque pelo nosso pacto de aprimoramento da assistência social, que vai até 2019, os governos estaduais têm que cofinanciar os benefícios eventuais, mas nós só podemos cofinanciar, ou seja, transferência de recurso fundo a fundo, para os municípios que têm essa lei. Hoje nós cofinanciamos as duas proteções, proteção básica e proteção especial, mas para o eventual, somente quando os municípios tiverem... O senhor não tem noção de quantos municípios tem essa lei ou nenhum município ainda tem? Não, nós já temos, mas quando a gente traz para o recorte de 144, eu diria que é um número, não chega a ser um número significativo. Limitado de onde tem. Eu posso inferir algo em torno de 62 municípios, mas eu prefiro enviar a relação confirmar completa. Para a gente. Só uma curiosidade, Barcarena já tem a lei? Tem. Barcarena já tem. O que seria essa lei de benefício eventual? Deputado, é a lei que permite com que o município possa repassar recursos financeiros a famílias ou indivíduos na situação de nascimento, morte, que é conhecido como auxílio funeral, né, o auxílio natalidade, ou alguma situação, no caso de calamidade, alguma situação de vulnerabilidade, digamos, famílias extremamente pobres que necessitam de um apoio. Então, o benefício eventual, ele é uma forma de atender a essa família ou esse indivíduo aprovado em lei. E isso exime o gestor de qualquer responsabilidade do ponto de vista de transferir recursos sem critério. Mas só em caso de danos e de eventuais tem os itens, né, que são... Sim. E existe uma diferença também, já que a gente falou do sistema, né? Na questão das calamidades, de calamidades públicas, isso realmente passa a ser privativo da União e do Estado. O município ele poderá em caráter complementar. Já no caso de nascimento, funeral ou situações de vulnerabilidade temporária, cabe ao município fazer. Ok. Heitor, o governo já, então, a partir tem uma equipe permanente em Barcarena atuando diante do sinistro, em contato com a prefeitura. Vocês têm uma equipe permanente lá ou são equipes que vão vamos dizer assim, em momentos diferentes? Como é que vocês estão trabalhando em Barcarena? Bem, a partir, digamos, desde que houve o evento, das visitas e das reuniões, foi definido a criação num espaço da prefeitura que fica na estratégia Saúde da Família, conhecida como Unidade Básica de Saúde do Jardim Cabano, um espaço que a gente está chamando de Núcleo de Diálogo. É uma sala que funciona nessa Unidade Básica de Saúde, do Jardim Cabano. Nós temos representantes da CEASTER, não todos os dias, mas geralmente 3 vezes na semana, presença da CESPA, e, eventualmente, a gente tem outras secretarias conosco, como a Fundação Propaz, eventualmente vai. Então, de acordo com algumas necessidades, nós chamamos outras secretarias para atuarem conosco.
sempre em conjunto com o município, considerando que a gente precisa cada vez mais melhorar, eu diria melhorar esses dados, até para que a gente possa saber se chegamos a um universo de famílias atingidas ou não, para continuarmos, sejam com essas ações que são mais emergenciais ou até ter um plano de intervenção mais eficaz. Então, nós estamos agora nesse espaço lá. Essa comissão, ela não é orientada apenas por causa do acidente de 16 e 17 de fevereiro de 2018 com a Hidrolândia Norte. Ela também pretende traçar um panorama e um perfil do que é que vem havendo, pelo menos nos últimos 30 anos em Barcarena. Nós já sabemos, por exemplo, que quase todo ano tem um acidente em Barcarena. Nos últimos 30 ou 35 anos, quase todo ano tem um acidente grave em Barcarena. Nós temos registrado, entre 2000 e 2018, 17 acidentes. Muitos com uma gravidade parecida ou maior que este. Por exemplo, em 2017 teve um acidente com a Imeris, empresa Imeris, que causou impactos extremamente abrangentes, sérios, né? De contaminação, contaminação de águas, impactos na saúde da população. Então já está evidente que o Estado, o município e todo mundo não pode mais tratar Barcarena numa relação episódica diante de eventos extraordinários. Reclama-se, ou Barcarena reclama, uma presença permanente. Não sei se o senhor está me entendendo. Por exemplo, eu recomendaria uma atenção, porque como todas as atenções estão voltadas aqui para o lado da parte da hidro, se está deixando de olhar um pouco para aquele lado de lá, de Vila do Conde, Distrito Industrial, né? Onde nós já temos depoimentos aqui, presidente, que dão conta que os pescadores daquela área estão numa situação delicadíssima, porque diminuiu a capacidade deles capturarem peixe próximo. Há um impacto, a dimensão que tem, os estudos vão demonstrar, mas já está provado que os pescadores não conseguem mais pescar a quantidade que necessitam para o seu consumo e para a venda naquelas águas muito próximas das comunidades. Há um comprometimento. Por isso, esses pescadores já pediram, inclusive a deputados, que nós intermediássemos condições, deputado Nil, para que eles possam ter embarcações que os levem um pouco mais ao mar para pescar, mas eles não têm capital para isso. Então, a meu juízo, doutor Heitor, seria interessante se a sua equipe conseguisse projetar algumas situações como esta, que devolvesse capacidade econômica de sobrevivência para parcelas importantes das populações daquela região. E uma delas é os pescadores, que eu acho que a sua equipe poderia ir à Vila do Conde, né? Reunir com os pescadores de Vila do Conde, ali do Distrito Industrial, verificar esse tipo de demanda que eles têm, e tem, quem sabe, encaminhar, ou mesmo nós, eu acho que aqui no nosso relatório, algumas reparações que a gente poderá pedir. Uma delas é que essas empresas, né, façam uma contribuição imediata, que se crie um fundo imediato para aquisição de coisas de apoio a essas comunidades, senão vai acabar os pescadores.
ali em Vila do Conde. Mas é só um comentário que poderia provocar também um debate entre vocês. Deputado, me permita, acho que a partir da colocação, o que eu vejo como desafiador em relação a Barcarena, né? É um município, pelos parâmetros do IBGE e da política de assistência, considerado de grande porte, ou seja, ele passou de 100 mil habitantes, muito embora o censo tenha divergência, mas eu prefiro trabalhar com mais de 100, que é um polo industrial, que, como você bem colocou, ao longo dos 30 anos recebeu uma série de projetos, né? E que esses projetos, talvez, pelo momento que for implantado, é momento de rever. Eu vejo e tenho conversado muito com a área ambiental do governo que as condicionantes ou as licenças, elas podem e devem ser revistas a qualquer momento, no momento que a gente chega à conclusão que elas não dão conta. O próprio momento agora que nós estamos vivendo com a hidro, a gente chega à conclusão, a gente pode afirmar que existem outros fatores, como bem mencionado por Vossa Excelência, que também continuam impactando. Então, em alguns momentos dos próprios relatos com a população, a gente tem que permitir a escuta, até porque a própria política de assistência nos demanda isso, de ouvir, mas procurar entender que existem outros fatores também que estão agravando essa situação. E o que demanda para a política de assistência social é pensar arranjos produtivos locais, levando em consideração todas essas questões, e também por um conceito que nós, quando eu digo nós, eu, por fazer parte lá em Brasília do colegiado de secretários estaduais de assistência, eu represento a região norte desse colegiado, de um conceito que nós tratamos que é o fator amazônico, ou seja, os grandes projetos da região amazônica hoje, os acontecimentos e os fatos não deixam dúvidas, eles precisam ser revistos e, para isso, tem que ter, inclusive, revisão de algumas legislações. Eu vou falar um pouco da legislação do SUAS, que aqui hoje estou mais à frente, estou militando. O SUAS que nós construímos, aprovamos em 94, ele precisa ser revisto a partir dessas realidades e da realidade amazônica muito mais. Como enquadrar algumas populações que a gente classifica como tradicionais, a questão dos ribeirinhos, dos assentados, das que moram em garimpos, enfim, nós temos quilombolas, e isso o SUAS, e ele não trata de uma forma ainda tão específica, é a tipificação como a política traz. Então, só me permita essa reflexão também, que eu vejo como adequada e necessária para o momento que nós estamos vivendo. Eu terminei minhas questões, doutor Heitor. É claro que o passivo que existe em Barcarena é tão grande, mas tão grande, que nós estimamos aqui, por números ainda pouco precisos, entre 10 a 15 mil as pessoas, os indivíduos mais diretamente afetados, né? Claro que o seu trabalho lá e os outros levantamentos irão confirmar ou não, mas também já há uma certo consenso de que o impacto é bem maior em Barcarena, bem maior, o que demandaria talvez um mapa um pouco mais ampliado que fosse capaz de desenhar esses níveis diferenciados de impactos que a população de Barcarena está passando. Até para que, numa nova modelagem que está sendo pensada, não sei se o senhor já deve estar informado, que o novo licenciamento não será mais por empresas, mas será por distrito industrial, o que muda completamente os parâmetros sobre os quais esse complexo irá funcionar, né? A segunda questão é essa noção de territorialidade, porque
Este território, ele é um dos mais cobiçados do mundo para instalação de complexos. Ontem mesmo nós vimos aqui, ele está, né, talvez seja o mais bem localizado de todo esse hemisfério em termos de proximidade com os grandes mercados. E com a abertura do Canal do Panamá, à época, este Porto de Barcarena e Vila do Conde, ele está a poucas horas, não é? Ele é muito mais vantajoso que São Luís, que o lá de São Paulo, Santos. Por isso, ele é cobiçado. Então, eu acho, doutor Heitor, que a área de assistência, não só você, mas principalmente, tem um papel que às vezes não é muito relevante nos governos. Os governos, quando vão licenciar esses empreendimentos, há uma atenção forte para a área do licenciamento, mas a questão social, ela fica subalternizada. Eu acho, Coronel Nil, que a questão de Barcarena e o trabalho da CPI tem a tarefa de retirar a questão, a dimensão social do papel subalterno, ou do lugar de subalternidade dela, para um papel que rivalize com toda as outras dimensões. Se não for isso, a área social vai estar sempre catando os prejuízos, né, doutor Heitor? Sem os recursos, sem a dimensão para tanto, porque quando esses recursos provenientes de alguma forma de retorno desses projetos vêm, eles vão para os caixas gerais dos governos, municipal, estadual, e para isso voltar para a área social é uma luta gigantesca. Então, uma outra coisa que nós precisamos talvez pensar era de propor uma mudança, não é? E que determinados recursos sejam canalizados para fundo específico, um tipo de fundo soberano social, né? Que é para ser utilizado em mitigação de impacto, em desenho de arranjos produtivos locais, como esse dos pescadores. Vamos imaginar, os pescadores ali do Vila do Conde só conseguem pescar com barcos que têm uma certa tonelagem ali. Eles não têm como comprar. Quem vai pagar para eles esse barco, num primeiro momento, né? É um fundo? Ou esperar que esses pescadores tenham condições de eles mesmo comprar esse barco? Quem tornou esses pescadores dependentes de ter um barco deste? Foi eles mesmos? Não, foi uma circunstância gerada não pela vontade deles, né? Então, eu pediria a Vossa Excelência que, se pudesse encaminhar para essa comissão sugestões, propostas, né, que nos ajudem a avançar nesta nova modelagem, que o caso de Barcarena nos sirva como um elemento que nos ajude a pensar o Pará, porque nós temos projetos como esse em Juruti, projetos como esse em Oriximiná, temos em Paragominas projetos como esse, em Parauapebas, Canaã, não é? E assim vão tendo outros projetos. Quer dizer, se esse caso de Barcarena nos permitir desenhar uma outra modelagem, que a dimensão social não seja subalternizada pela dimensão produtiva, da necessidade de avançar, talvez a gente tenha já dado uma contribuição para a história do Pará, para que ela seja um pouco melhor contada no futuro. Mas eu quero agradecer, doutor Heitor, sua vinda. Já lhe conheço há vários anos e é sempre bom encontrá-lo e poder conversar e trocar ideia com Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Eu também me permito agradecer, né, como servidor público já há 39 anos, né, escolhi a área social para atuar, ouvir deste parlamento e Vossa Excelência esse olhar diferente. Realmente precisamos trazer para o âmbito das políticas públicas a questão social de uma forma com outro olhar. Eu acho que construímos nos últimos 20 anos alguns marcos legais, mas a gente precisa e deve avançar um pouco mais para que o social, como alguns colegas nossos nos dizem, é o seguinte: a gente sempre é chamado depois que a coisa acontece, quando isso pode e deve ser feito diferente. No demais, senhor
presidente, quero me colocar inteiramente à disposição desta comissão, reafirmando o compromisso daquilo que eu relatei de enviar os relatórios, as devidas informações, e como estou novamente de volta à secretaria, dizer que nós estamos num processo permanente lá no município, né, procurando estar atento a qualquer fato novo, né, e nos colocamos à disposição também de trazer a esta comissão, porque acredito que após as muitas oitivas, muitas coisas possam ser elucidadas e relatadas, né? E também quero agradecer a compreensão, já que na minha primeira chamada para estar presente nesta comissão, por uma questão de agenda, inclusive eu estava em Barcarena, numa audiência pública de uma termohidrelétrica, não foi possível, mas aqui estou e espero ter colaborado, né, com trazer a esta comissão fatos que com certeza deverão nortear o trabalho de Vossas Excelências para concluir para o bem da população de Barcarena. Com certeza, doutor. A gente sabe sua agenda que é complicada. E o que eu tenho até também a colaborar com o que o Bordalo tem falado, eu até citei ontem o nosso amigo, o diretor do CODEC, doutor Fábio, falando sobre um termo de ajuste que foi assinado, termo de compromisso que foi assinado em 2016, que lá dizia, para licenciamento do polo industrial, e lá dizia os seguintes termos, que teria 60 dias para ser feito um diagnóstico social ambiental, 90 dias para as audiências públicas e 1 ano para entregar os estudos de impactos aos moradores. E só após isso que seria dada a licença ambiental. Então, era um termo de compromisso importante, uma mudança histórica em cima disso. Porque se pensou na população, se pensou no impacto, se pensou em ouvir. Porque, às vezes, muitas vezes se dão uma autorização ambiental só baseada na Secretaria da SEMAS. Não se vê a Secretaria de Atendimento às Pessoas, não se vê a Secretaria próprio municipal, que está ali próximo ao problema. Então, eu achei importante. Minhas perguntas, algumas já foram sanadas aí pelo deputado Bordalo, nas perguntas dele. Mas a Secretaria de Estado elaborou um plano de trabalho emergencial para atendimento às famílias que moram em torno do aterro sanitário de Marituba. Foi planejado algum tipo de plano emergencial de assistência às famílias para Barcarena, para esse fato lá em fevereiro? Nós temos alguns levantamentos feitos, né? Eles continuam sendo precisados melhor. Eu diria que o plano ele finaliza, acredito que mais próximas 2 ou 3 semanas, porque como nós nos permitimos a questão de algumas escutas localmente, né, a partir do trabalho que é feito pelo município, mas existem algumas questões que a gente entende que devem ser tratadas sobre outro prisma. Então, nós temos um plano que deverá ter 3 eixos. É o eixo de proteção, propriamente dito, né? Um eixo que deverá tratar a questão da qualificação de mão de obra e um trecho que vai tratar da segurança alimentar, um eixo que vai tratar de segurança alimentar. Porque são as 3 políticas hoje que a Secretaria coordena e desenvolve. Então, para isso, nós estamos concluindo essa questão de cruzamento dos dados, sistemas municipais como o próprio Cadinho Único, o ESUS, que é um sistema de saúde, onde a saúde coloca tudo o que é feito de atendimento, o censo escolar também, para que nós possamos ver desta população que está sendo atendida ou não pela rede, e o sistema que trabalha com a questão da intermediação de mão de obra, porque lá, por ser um polo industrial, como é que está hoje essa questão da empregabilidade, e para que as ações de qualificação e capacitação que a gente possa levar para lá, elas possam ir ao encontro realmente das situações e não levar cursos que nem sempre conversam com a viabilidade econômica, e o momento pede uma maior integração entre capacitação e possibilidade de acesso ao mercado de trabalho.
Então, este plano ele está sendo feito com a participação também do município. Disso nós entendemos que é importante. O governo do estado, através da CESTER, não se sentiria confortável de apresentar um plano que não tivesse a participação municipal. Então, como nós tivemos algumas visitas para ser realizadas, temos ainda 3 reuniões para fazer no município, em algumas com a presença da comunidade. A gente acredita que nas 3 próximas semanas a gente conclui esse plano. Ok. No caso, só você pode responder só sim ou não, existe algum acompanhamento social feito desde do danos do ocorrido no fato do navio Aida e da Hidro? Existe algum acompanhamento hoje, além dessa salinha que o senhor falou, que as pessoas são atendidas e tal? Existe um acompanhamento das famílias, no caso do Murucupi, no caso do Curuparé? Se existe algum acompanhamento, assim, atendendo, vendo se está sendo distribuído cesta básica, atendimento de água, e algum tipo de assistência social pela Secretaria? Especificamente não, porque nós tivemos também um momento quando aconteceu a questão do navio Aidar. Nós estivemos com o município também nesse processo de identificar melhor as famílias, e a época ficou de se definir competências e onde nós poderíamos atuar. Com a questão agora da Hidro, isso volta à tona a necessidade da gente retomar essas famílias, porque existe também algumas inconsistências ainda de informação de famílias afetadas ou não afetadas. E para isso é fundamental o papel do município, porque, como eu falei no início, esses dados eles são do município, né? O município que pode acessar o sistema, fazer a inserção dos dados. O governo ele não tem acesso, a gente tem acesso a relatórios. Então, nós solicitamos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Barcarena para que a gente pudesse atualizar, porque também nos chegou relatos, né, de famílias trazendo essas situações. Até porque a gente sabe que a CESTER participou no comitê de crise, no caso do desastre lá da CDP, né? Então, muitas reclamações chegaram aqui que não estão dando continuidade ali no âmbito municipal, que nós já ouvimos aqui também, dizendo que cabe ao município, disse que cabe à empresa de distribuição de água, e o Estado fala que cabe ao município, e fica aquele negócio. Não seria por esse comitê voltar a funcionar e trabalhar essa parte de assistência bem próxima das comunidades, que a gente vê muitas reclamações. Então, para minhas perguntas também são praticamente essas. Doutora, alguma coisa mais, Modano? Doutor Heitor, queria só que o senhor, quando terminasse esse trabalho, que foram 3 semanas, o senhor encaminhasse para a gente, se for caso a gente faz solicitação ou não, você pode encaminhar direto. E todos esses levantamentos que nós tivemos, que o senhor tiver lá, o senhor puder encaminhar para a gente, porque a gente vai fazer uma orientação voltada para essa assistência social, tentar nivelar a nível de municípios, não só de Barcarena, como Paragominas, que esteve recentemente. Nós vamos até visitar Barcarenas agora, não estava no planejamento, mas devemos colocar, para podermos chegarmos a esse nivelamento e atender melhor a comunidade, não só de Barcarena, como de Baitetuba, de todo o município do estado do Pará. A gente quer agradecer imensidão, sabemos a sua agenda, o seu horário, mas que teve a importância de tirar algumas dúvidas referentes a esse processo e a função mais próxima da CESTER junto aos danos ambientais e o impacto nos casos de danos. Muito obrigado, viu? Obrigado. Eu remeto nos próximos dias essas informações aqui tratadas. Obrigado. Boa tarde. Bom trabalho, e a Assembleia Legislativa, não só a CPI, está à disposição. Vou dar intervalo de 5 minutos e já chamar o delegado para ser ouvido.